São cada vez mais comuns as notícias de violência dentro das escolas. Estudantes que agridem professores ou são agredidos por eles. Alunos que praticam furtos, bullying, fogem das escolas. Algumas instituições de ensino encontraram uma possível solução para esses problemas: o uso de equipamentos eletrônicos como chips e câmeras para monitorar os estudantes. Mas se de um lado temos segurança, do outro há quem proteste e alegue a violação de alguns direitos. Para conversar sobre o tema, eu recebo no estúdio o professor da Universidade de Brasília, pós-doutorado em Tecnologia da Educação, Gilberto Lacerda Santos, e o advogado civil Hugo Almeida. Sejam todos bem-vindos. Agora, antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Brigas entre alunos, discussão com professores e até mesmo fugas da escola. Como driblar esses problemas? Garantir a segurança dos estudantes e a tranquilidade dos pais. No Distrito Federal, algumas escolas apostaram na tecnologia. Em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal, a alternativa foi implantar chips nos uniformes. Já tínhamos feito várias outras situações de controle, não funcionou. Fomos ver catraca trava, biometria, né? Já estava vendo um teste na escola que teve que parar, a gente percebeu que também não ia dar certo. A medida foi implantada em caráter experimental por 60 dias e cerca de 40 estudantes participaram da experiência. Outra ação usada para monitorar as escolas são as câmeras. Em alguns casos, elas surgiram para evitar a violência no ambiente escolar. As escolas não estão monitorando seus alunos o tempo todo e nós queremos exigir uma maior monitoração desses alunos durante o período que eles estão dentro da sala da escola. O que nós queremos é que os pais entendam que, na ausência deles, a escola é responsável pela integridade física e moral dos seus alunos. Bem, eu gostaria de começar entendendo um pouquinho essa coisa do chip no uniforme das crianças, que me pareceu uma medida inovadora. Ela fere alguns direitos, no seu entender, doutor Hugo? Sim, assim, é relativo, né? No direito, a criança vai ter o direito à privacidade dela, né? A intimidade dela tem que ser preservada, mas, ao mesmo tempo, o pai tem o dever de zelar pela presença dela na escola, pela educação dela. Então, começa a entrar em conflito alguns direitos. Então, aí tem que usar, conforme vai acontecendo as situações, a gente vai ter que estudar isso daí para ver como que se adequa. Porque se está chegando essa tecnologia, vamos ter que saber lidar com essa situação nova, né? Interessante o senhor chamar o pai para a responsabilidade, porque até então era única e exclusivamente da escola a responsabilidade pelo aluno, não é? Exatamente. Bom, na verdade, a escola, a responsabilidade pelo aluno na escola é um pacto entre os atores da escola e os pais, e a família. A família tem se distanciado muito da escola nos últimos anos, né? A história da escola brasileira é muito caracterizada por isso. Mas, de fato, uma tal situação chama os pais, de novo, a estarem ali. Né? Eu digo, deixa eu me explicar melhor, a responsabilidade era da escola de manter o aluno ali dentro. Né? Quando o pai deixava, ele tinha certeza que ele podia pegar depois, no final da aula, que a escola iria manter o aluno ali dentro. Com o chip, essa coisa já começa a ser dividida. Pois é, os tempos são outros, né? Crianças... enfim, gente da minha geração, por exemplo, tinham menos interferência de terceiros na educação. Hoje em dia nós temos 1000 interferências que chegam pelo computador. O computador é uma janela para o mundo. Né? Então, a criança acessa o computador, o mundo entra na casa dela, entra no quarto dela, entra na vida dela. Então, ela tem outras interferências além dos pais. Né? Então, quando ela vai para a escola, ela é acessada e tem acesso objetivamente e subjetivamente por tudo isso. Então, os pais têm menos controle, menos acesso ao universo dos filhos. Né? Pelo lado jurídico, o doutor Hugo estava levantando alguns pontos que pode ferir alguns direitos da criança. Pelo lado pedagógico, o senhor acha que fere a criança ou o adolescente esse tipo de controle? Bom, sim e não. Eu acho que esse tipo de situação, que é bastante nova, sobre o qual não se tem estudos, não se tem pesquisas, como conversávamos antes, deve ser fruto de um pacto entre todos. Todos os atores implicados têm que estar conscientes do que é, para que serve, e estarem de acordo com o uso da coisa, inclusive as crianças. Né? Porque a coisa mais fácil que pode ter é uma criança tirar a camisa e se livrar do chip. Não é verdade? Então, se todos estiverem de acordo com relação aos objetivos, então tudo pode funcionar, né? Hoje, uma criança que sai no meio de uma aula e se acidenta, comete algum delito,
A escola é responsável, ela responde por isso? Sim, assim, até mesmo tem na própria Constituição, né, do Brasil o dever da escola, da sociedade e dos pais zelar pela frequência do aluno ali na escola. Então, se ele, como é popularmente chamado, mata a aula, né, ele vai ter a cobrança da escola para isso daí, vai ter dos pais também, e até mesmo da própria sociedade. Se você tem consciência que tem uma pessoa, um aluno, que está ali no horário de aula e está fora do lugar, era dever do cidadão também informar aquilo para a escola, para qualquer responsável, tomar uma atitude. Então, fica essa situação de ter essa cobrança, assim, dos pais, da escola também. Sem dúvida. A escola é responsável. Durante o período de aula, a escola é responsável. Por isso que muitas escolas, inclusive, fecham os portões, não deixam as crianças saírem, não deixam ninguém sair da escola sem autorização dos pais, né? Porque durante o período da aula, por exemplo, se a criança tem aula de 8 a meio-dia, a escola é responsável pela integridade física da criança de 8 a meio-dia, né? Seja dentro da escola ou fora da escola. Se a instituição de ensino entender que cabe esse tipo de monitoramento, um pai pode se negar a adotá-lo? Quando é na rede particular, ele não vai ter essa opção, porque é naquela. Se você não quer as normas da escola, você não matricule o seu filho naquela escola. Agora, na rede pública, eu vejo que começa a ficar... Já é diferente essa situação, porque ali já é um serviço do Estado, já não é um serviço opcional dele ali, que ele vai escolher qual escola que ele vai colocar. E então fica complicado, assim, dar essa definição, se ele pode ir contra ou a favor. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, né? Na diferença do ambiente privado para o ambiente público. Tem sentido. Aí eu reforço mais ainda o que eu disse agora há pouco, é preciso que seja um pacto, que todos estejam de acordo. Inclusive os professores, no caso de câmeras, o seu trabalho é supervisionado. No caso dos os pais, né? Porque de que adiantaria eu colocar chip na roupa do meu filho, a escola se ocupar de colocar chip na roupa do meu filho e eu, na minha casa, não estou nem aí? Né? Enfim, não monitoro a presença do meu filho na escola. Então, é preciso que todo mundo seja de acordo, inclusive os pais. Essas câmeras, nós já tivemos muitas ações de pessoas questionando as câmeras dentro de escola. Existe já uma regra, um entendimento de onde pode haver câmera e onde não pode haver câmera dentro de escola? Ainda é muito recente, no ambiente escolar, né? Assim, no ambiente... de trabalho, da rua, já tem certos entendimentos, que numa área mais privada, um banheiro, por exemplo, local de descanso, já não pode ter essa vigilância. Agora, nas escolas, eu fiz pesquisa, tentei procurar já ações sobre isso daí, sinceramente não achei ainda pais questionando, o aluno questionando, porque até mesmo para o aluno questionar, para ele ser representado num tribunal, é o responsável dele que vai representá-lo. Se o pai não estiver de acordo, você fala, não, eu quero que você seja vigiado, como é que fica a situação desse menor, né? E é o dever do pai, ele que tem essa responsabilidade, não tem como o aluno, o menor, chegar e, não, eu quero entrar com processo, sem ser representado pelo pai dele. É uma situação nova, até assim, ele vai ter que buscar outros direitos, até mesmo um Ministério Público, para poder intervir por ele aí. E aí vai caber também até o promotor entender se é viável ou não essa ação sobre ferir a intimidade dele, né? Tem, assim, as outras situações jurídicas que por exemplo, a utilização dessa imagem. Ela tem que ser utilizada somente para aquela finalidade. Se, por exemplo, pegam uma imagem e começam a jogar no YouTube e usa para outros fins que não foi destinada àquela da vigilância, a escola pode ser responsabilizada por aquela situação. A imagem tem que ter muito cuidado agora também com essas câmeras, a guarda daquele material. Porque ele pode ser usado indevidamente para outros meios. Aí, por exemplo, pegam um aluno numa situação de intimidade, às vezes namorando na escola, situações até mais preocupantes que acontecem nas escolas, que levam até esse motivo, por exemplo, pessoas que são violentadas dentro de escola, que geram esse interesse de vigilância. Se uma imagem dessa cai na internet, a situação que essa criança vai viver é muito preocupante. Então, aí tem que ter essa preocupação também. Nesse sentido, já existem ações que tratam sobre essa matéria. Eu vi uma matéria recentemente de umas crianças e adolescentes que se revoltaram com a chegada das câmeras nas escolas, mas parece que aí faltou uma falta de tato,
de se conversar com as crianças. Uma situação dessa natureza requer a construção dessa realidade, uma construção social. Todos os atores têm que participar dessa construção e do entendimento das utilidades, dos limites, das possibilidades, para que todos estejam de acordo. Porque se um elo dessa cadeia se rompe, o sistema não serve mais para nada. Ele causa revolta, vai causar esse tipo de situação aí. A gente falava no início dessa quebra de direitos das crianças, câmeras em ambientes comuns, como corredores, por exemplo, o senhor acha que também feriria? Não, eu acho que já no ambiente comum já é mais fácil a aceitação. Eu acho que o que fica difícil, até mesmo para o professor, é ali no ambiente dele de trabalho, dentro de uma sala de aula, por exemplo. Sim. É como se você estivesse trabalhando e tem aquela pessoa em pé nas suas costas, vigiando 24 horas, do tempo inteiro que você está ali. Mas é uma situação que já existe, câmeras dentro do ambiente de trabalho. Já existe. Então tá aparecendo, né? Vem surgindo. Aqui no DF mesmo eu li que instalaram na Ceilândia, já em sala de aula também. Então, mas é o que o colega fala, tem que ter essa conversa, o diálogo, chamar o professor, tentar conversar com ele, ver se o diretor consegue essa aceitação, porque vai ter gente que vai se recusar, veementemente, não vai querer de jeito nenhum. Há um prejuízo pedagógico? Atrapalha o andamento de uma aula? Depende. Eu, por exemplo, como professor, eu sou professor universitário, eu me incomodaria de ter uma câmera dentro da sala de aula vigiando o meu trabalho. Eu funciono de uma maneira A, B ou C, os alunos são todos diferentes, eu me incomodaria. Agora, em ambientes docentes onde há muita violência, a câmera é um ambiente de proteção não somente para o professor, mas também para o aluno, né? Uhum. Porque você, quando uma situação de violência acontece, você consegue mapeá-la perfeitamente, até para levar a juízo, etc. e tal, né? Mas ainda assim é uma situação que deve ser construída para que as pessoas se sintam à vontade. Não é algo simples. Para o direito, né? como você falou, facilita o nosso serviço. A dedução de prova é ótimo, né? Porque vai ter aquela situação, um vai contar uma versão, outro vai contar outra, e a câmera só tem uma versão. Exatamente. Ela não vai dar margem para outros entendimentos. Exato. O juiz vai ver aquilo dali e vai entender realmente quem provocou, quem começou, quem agrediu. Acaba sendo um elemento de proteção para todas as partes, Sim. né? Mas Então, isso aí, saudável em países como os Estados Unidos, onde as câmeras são por toda parte, todo mundo é filmado e sabe que é filmado, né? As coisas já estão num outro nível. Na nossa sociedade, isso é algo a ser construído. Nós, enquanto sociedade, não temos isso. Há situações de câmeras em ambiente de trabalho, mas há diferentes ambientes de trabalho. Em alguns, a câmera ela é integrada sem nenhum problema. Numa sala de aula já há problemas. Não é simples, né? Porque ali é permeado por relações humanas diferentes. Cada aluno reage de um jeito, cada pessoa é de um jeito. O professor tem uma liberdade didática. O seu trabalho pode ser comparado com o de outros professores. É uma situação um pouco mais delicada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum, que hoje discute algumas possibilidades para se manter um ambiente tranquilo dentro das escolas. Acho que a gente pode colocar dessa forma, porque eu acho que é isso que se busca. Quando você coloca uma câmera, quando você coloca um chip. O senhor já se posicionou não muito favorável à presença de uma câmera dentro de uma sala de aula, pelo menos para a sua maneira de ensinar. Mas o senhor acredita que existem pontos positivos na presença de uma câmera? Tem um lado bom disso tudo? O argumento de que as gravações podem ser usadas para o professor aprimorar suas aulas, você acha que cabe isso? Isso aí também pode ser considerado uma possibilidade, mas é preciso que todo mundo esteja confortável com a situação. Porque se o professor não estiver confortável com a situação, isso vai afetar no seu trabalho com certeza. Se o aluno não estiver confortável com a situação, isso vai afetar na sua participação na aula, na sua presença na aula, na sua naturalidade, né? A relação educativa, o convívio do indivíduo com um conhecimento novo, o qual ele deve aprender e apreender, exige uma certa naturalidade, né? E essa naturalidade pode ser quebrada se você se sente observado. A não ser que você esteja de acordo e você passa a considerar a câmera como membro da paisagem geral e aquilo não te incomoda mais. Mas isso não acaba acontecendo? Não causa uma estranheza no início e depois todo mundo relaxa e esquece que a câmera existe? Talvez.
Talvez, com certeza, é uma possibilidade. Mas, como disse o colega, é uma situação nova, é algo a ser construído. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando se precisa partir para essas ações, para, por exemplo, proteger a integridade física de um professor, nessas situações do professor, isso não tira um pouco da sua autoridade também? Se o professor se sentir vigiado, no sentido pejorativo do termo, certamente que sim. Isso vai limitar a sua naturalidade docente, a sua liberdade para abordar o conteúdo de uma maneira ou de outra. Isso vai limitar a sua capacidade de expressão docente, certamente. Se ele se sentir vigiado, né? Estou falando da câmera sendo usada, sendo percebida no sentido pejorativo. Eu lembro que tinha professores meus que falavam, aqui dentro dessa sala quem manda sou eu. A forma que vai acontecer aqui dentro, sou eu que defino. O professor falava... Exatamente. E ele tem esse poder, né? Tem, sim. Então, ele poderia se negar, o professor, assim, no nível superior, acho que já não caberia essa vigilância mesmo, não, porque não teria essa necessidade, né? Mas no ensino mais... Essas escolas que a gente vê que acontecem, essas cenas de violência, escolas né? situadas em situações muito violentas, em que há recorrência de violência, né? Mas isso também pode ser, sendo um consenso entre todos os professores, isso pode até ser utilizado, eu estou divagando aqui, para que se compare o trabalho docente, para que ele faça uma autoavaliação da sua atuação em sala de aula, né? Uma autoavaliação da sua relação com os alunos, né? Se estamos numa situação de consenso, tudo é possível. Existe também uma situação, doutor Hugo, o senhor estava falando da preocupação quanto às imagens, né, a destinação dessas imagens. Existe uma situação em que os pais podem acompanhar através da internet o que está acontecendo na escola. Quer dizer, aí ele não está vigiando apenas o seu filho, ele tem uma imagem do filho dele da sala toda, e de todos. Né? Isso. Isso aí você pode partir para alguma coisa assim, tipo ferir direito de imagem, por exemplo? Não? Pode, sim. Por isso que tem que ter muito cuidado com isso daí. Impedir, por exemplo, lá no direito a gente tem certos processos que na área de família, o processo é segredo de justiça. Eu posso até ir lá e tirar uma cópia daquele processo. Mas se, por exemplo, alguém até mesmo me rouba aquela cópia e usa para outros fins, eu sou o responsável por aquilo dali. Exatamente. E a imagem, então, é mais perigosa, porque hoje em dia a gente tem internet que você joga um vídeo aí, no dia seguinte ele tem 1 milhão de acessos. E, dependendo da situação que acontece dentro de uma sala de aula, desperta o interesse ali. Então, o pai ele vai ter que ser vigiado também para ter esse acesso, tem que ter um login, uma senha, não sei como que funciona. Tem que usar todos os meios da tecnologia para conseguir esse controle dessas imagens aí. Agora, veja que nós estamos nos referindo a duas situações diferentes, né? Quando nós colocamos um chip no uniforme de uma criança para monitorar a presença dele na escola, nós não estamos falando de imagem. Quando nós estamos falando de imagem, eu conheço situações no Canadá e tudo mais, onde ninguém tem acesso à imagem. Tudo é filmado e vai para um banco de dados. Só se recorre à imagem no caso de algum problema, alguma necessidade jurídica, alguma situação de violência. Quando a imagem é requerida, ela é buscada, mas os pais não têm acesso. Para que o objetivo não é que as pessoas sejam vigiadas, é que as pessoas sejam protegidas. Nós temos alguma legislação que trata desse tema, a responsabilidade de pais ou de escola, de quem é de educar, quem é responsável pela criança? Sim, já começa na própria Constituição. A nossa Constituição já vem dizendo que é dever do Estado, dever dos pais, da própria sociedade, acompanhar pela frequência, educar o filho. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem dizendo também que é obrigação do pai. Além de, a gente está falando só de educação, mas são vários fatores que o pai é obrigado a ter. O Código Civil também exige esse acompanhamento do pai, exige até do próprio filho que dê obediência ao pai. Então, numa situação dessa, por mais que o filho não está de acordo, então você vai me obedecer, e eu tenho esse direito de cobrar isso de você. No exterior desses códigos todos, nós temos uma evolução da sociedade, de hábitos e costumes e práticas e tudo mais. E a questão do acesso às imagens também tem um outro lado, né? A imagem da sala de aula filmada ou da escola filmada pode ser utilizada pelos gestores da escola para avaliar os professores, para punir professores ou premiar professores por determinadas atuações, X, Y, Z.
em sala de aula. Isso também eu acho bastante negativo. Então, por isso que eu me recordei e mencionei com ênfase a experiência que eu vi no Canadá. As imagens, elas são... É como a caixa preta de um avião, ela é uma caixa preta. Você só vai lá se o avião cair. A imagem tem a dificuldade também, assim, facilita, mas dificulta também. Porque, por exemplo, a gente entra numa sala de aula, vai ter a aula com um professor, pode ser que metade saia falando que gostou e metade fala que não gostou. Não, com certeza. Aí a imagem, para quem vai estar avaliando, ele pode chegar e, não, a conduta desse professor não foi de acordo, que não sei o quê. Mas, às vezes, só para ele não está incomodando. Mas para os alunos todos, todo mundo gostou daquele método daquele professor. Sob esse ponto de vista, pode mais prejudicar do que ajudar, com certeza. Vai criar uma situação conflituosa desnecessária na escola. Existe uma situação, salvo engano, em Pernambuco, que há incentivos fiscais para que escolas tenham essas medidas, tomem essas medidas. O senhor acha que isso fere alguma lei, não? Não, o incentivo eu acho que faz parte, assim, depende do plano estratégico da Secretaria de Educação, do próprio governo ali. Ele tem uma autoridade, né, para poder incentivar, cobrar. Então, nesse ponto de vista, é interessante. Sendo bem utilizado, é ótimo a aplicação das câmeras, porque realmente vai zelar pelo patrimônio, zelar pelos alunos, pela própria educação. Eu acho que só esse ponto realmente da sala de aula que começa a ficar meio tortuoso aí. Mas é interessante, sim. As escolas particulares, elas têm essa abertura de determinar algumas normas, e o que o senhor estava falando, porque ali o pai, se não gostou das normas, ele se dirige a outro canto. Mas até onde vai essa liberdade da escola de criar algumas normas? Não, até onde vai fica difícil de definir, assim. Mas, por exemplo, tem escolas que vão colocar 2 línguas para a criança ensinar. Tem escola que coloca ensino religioso, já direcionado para aquela religião que certa escola acompanha, que tem escola católica, escola adventista, escola metodista. Então, o aluno entra naquela escola, ele vai estudar aquela matéria, faz parte da matéria dele. O pai não está de acordo, então não matricule o filho ali. Vai procurar uma outra escola já de acordo. Ela tem essa liberdade. Quer dizer, essa liberdade de escolha dificulta uma possível ação contra a escola? Sim, com certeza. Nesse ponto daí, porque foi a opção dele. Ali a gente já entra para o direito do consumidor, direito civil mesmo, que é daquela. Eu só vou comprar... Ali é um produto já, é uma mercadoria. Eu só vou comprar aquilo dali se eu realmente tiver interesse. Agora, claramente, isso eu estou colocando dentro do razoável, né? A escola está cobrando ali matérias razoáveis, um horário razoável. É uma queixa muito comum das escolas, que hoje os pais são menos presentes. Não seria uma forma do pai, à distância, estar presente na vida do filho, na vida escolar? Ou esse cuidado à distância é muito diferente do presencial? Olha, eu acho que pais que participam da educação dos filhos e que são presentes no ambiente escolar e que são presentes nesse âmbito da vida dos seus filhos, eles não precisam desses aparatos tecnológicos para exercerem isso, eles o são, né? Então, um pai que é ausente da vida do filho, ele vai continuar ausente da vida do filho com câmera ou sem câmera, com chip ou sem chip. Então, eu acho que isso não muda comportamentos de pais. Uma presença sem qualidade, é uma presença virtual no sentido próprio do termo, uma presença inexistente. Um chip dessa natureza ele vai garantir a presença física do aluno na escola. Então, do ponto de vista constitucional e das normas, tudo estará perfeito. O aluno está na escola. Mas nada se diz com relação à qualidade dessa presença. Muito bem. Terminamos por aqui mais uma edição do Fórum. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor da Universidade de Brasília, pós-doutorado em Tecnologia da Educação, Gilberto Lacerda Santos, e também o advogado civil Hugo Almeida. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Semana que vem tem mais uma edição do Fórum. Até lá.